Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução. Pelo menos depois da primeira leitura. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Embora esse não seja um nível ideal para se atribuir depois da primeira leitura. Depois da primeira leitura, o ideal é atribuirmos um nível médio. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Santo André, Arte Educador 2024. A norma padrão de regência e concordância verbal e nominal foi corretamente observada na frase A. Foram criados pelos Estados Unidos agências que cuidam da pesquisa e exploração espacial. B. A China tem investido maciçamente recursos tecnológicos para levar equipamentos à Lua. C. Novos astronautas necessitam treinamento e apoio que lhe permitam representar seus países. D. Encontrar água na Lua daria ao país responsável de encontrá-lo uma vantagem estratégica. E. As histórias de muitos astronautas têm em comum o fato de que eles também são aeronautas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: em qual das frases a norma padrão de regência e concordância verbal e nominal foi corretamente observada? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, já é possível se perceber que a leitura atenta da questão levará o candidato a sacar o gabarito com segurança. Podemos até já eliminar algumas alternativas, mas isso depende muito do domínio que o candidato tiver dos assuntos de regência e concordância verbal e nominal. Então o ideal é atribuirmos, por enquanto, um nível médio de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Pensando na pergunta do enunciado, vamos agora avaliar a concordância e a regência, tanto verbal quanto nominal, em cada uma das alternativas, começando pela alternativa A. O adjetivo criados se refere ao substantivo agências, que está no feminino plural. Pela norma padrão da concordância nominal, o adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Mas isso não acontece com o adjetivo criados, porque esse adjetivo está no masculino plural. Então a alternativa A não é o gabarito da questão. Vejam agora a alternativa B. Pela norma padrão da regência verbal, quem investe, investe em alguma coisa e não a alguma coisa, como acontece nessa frase. Então essa alternativa B também não é o gabarito da questão. Agora vejam a alternativa C. Pela norma padrão de regência verbal, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então esse verbo pede a preposição de, só que essa preposição não aparece na frase. Assim sendo, a alternativa C não é o gabarito da questão. Agora vejam a alternativa D. Pela norma padrão da regência nominal, o adjetivo responsável pede a preposição por, não a preposição de, como aparece nessa frase. Quem é responsável por alguma coisa, não responsável
de alguma coisa. Então a alternativa D também não é o gabarito da questão. Por fim, a alternativa é, começando pelo substantivo história, que de acordo com a norma padrão da regência nominal, exige a preposição de, já que uma história é sempre história de alguma coisa. O termo as histórias é o sujeito do verbo ter, que está na terceira pessoa do plural, tal como seu sujeito. Então essa alternativa até agora não apresenta problemas nem na regência nominal, nem na concordância verbal. Sobre a regência do verbo ter, quem tem alguma coisa. Então a regência verbal dessa alternativa continua sem problemas. Sobre a regência nominal do substantivo fato, trata-se de um substantivo que exige a preposição de, como de fato ocorre. Então, continuamos até agora não tendo qualquer problema com relação à regência nominal. Por fim, o pronome eles concorda com seu predicativo aeronautas. Então, nessa alternativa não há qualquer problema com concordância ou regência, o que conduz essa alternativa à condição de gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão com nível médio de resolução. O gabarito foi sacado depois que nós analisamos cuidadosamente cada alternativa e chegamos à conclusão de que a única que não tem qualquer erro de regência ou concordância verbal ou nominal é a alternativa E. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.